Salve pessoal, como é que vocês estão? O caminho da liberdade financeira passa pelos investimentos. E esse é o objetivo do canal, ajudar você a conseguir essa tal liberdade. Nós vamos falar hoje sobre o fundo imobiliário XPML. É um dos principais fundos imobiliários da nossa bolsa. É um fundo bastante diversificado, com shoppings de altíssima qualidade. Nós vamos analisar os principais pontos desse fundo, vamos fazer um apanhado geral sobre como é investir em fundos imobiliários e no final vamos fazer um investimento, uma simulação de investimento para saber o quanto que você precisa investir para atingir um determinado valor de remuneração de renda passiva mensal, ok? Então já cola com a gente. Por favor, espalhe esse vídeo para outras pessoas, se inscreva no canal, ative o sininho, porque todo dia, de segunda a sexta, tem vídeo aqui no canal e você não pode perder nenhum. São informações relevantes de segunda a sexta. Então vamos lá e let's go! Primeiro de tudo, antes de você investir em fundos imobiliários, você precisa saber como isso mais ou menos funciona, tá? Quando você investir em uma cota no fundo imobiliário, você vai se tornar shoppings de uma gama de imóveis. Seja shoppings, lajes corporativas, galpões logísticos, CRIs, hotéis e por aí vai. Nesse caso específico, nós estamos falando de shoppings. Então, ao investir no XPML, você vai se tornar dono de uma gama de shoppings. E com isso você vai ter direito a parte do resultado. Porque quando você investe em fundos imobiliários, 95% do lucro líquido desse fundo ele é distribuído entre os cotistas na forma de dividendos. Então você vai ter uma pequena fração desses 95%, ok? Esse é o primeiro ponto. E o que você precisa entender é você se torna dono. E por que eu estou frisando isso? Porque você precisa investir em fundos os quais você se identifique. Se você não se identifica com o setor de shoppings, acha que esse setor não vai para frente, não invista, porque ele não faz parte do seu perfil e você não vislumbra um futuro para ele. Você não vai se tornar dono de um negócio que você não vislumbra um futuro, não é verdade? Então, o primeiro ponto é esse. Identifique os setores que você classifique, né, os setores que você se identifica e invista neles porque você vai se tornar dono e vai ter direito a uma participação. Segundo ponto, os shoppings ou os fundos imobiliários, eles por sua natureza, eles são diversificados. Nunca em momento algum invista num fundo imobiliário com apenas um imóvel. É um risco enorme e você não quer fazer parte disso. Os fundos imobiliários, eles têm uma gama de imóveis. O XPML, por exemplo, ele tem cerca de 15 shoppings e já conseguiu a participação ou a aquisição de mais 4. Então é um fundo bastante diversificado, tá? Nós vamos falar por ele mais tarde. Aqui eu só estou dando aquela passada geral. Então, quando você diversifica, você diminui esse risco. Você tem a diversificação em imóveis, você tem a diversificação geográfica e por aí vai, tá? Você tem N diversificações para cada vez mais diminuir o risco de acontecer alguma coisa. Se em algum lugar está passando por algum problema, o outro não vai estar e vai compensar. Então, essa mais ou menos é manter a carteira equilibrada, que é o objetivo da diversificação de um fundo imobiliário. Depois você tem a gestão profissional. Você tem ali toda uma equipe de profissionais formados nisso, que estudam isso, voltados exclusivamente para performar o fundo. Então, você não vai precisar estudar o que é NOI, o que é ABL. Você vai precisar saber para identificar se um fundo é bom ou não. Mas essa gestão está na mão de profissionais e, via de regra, eles são bem-sucedidos, ok? Então vamos aos números do shopping. Vamos lá. O primeiro gráfico que vocês estão vendo aí é o gráfico de liquidez. Vocês observem que o fundo ele é muito líquido, tá? Ele tem um volume de negociação muito alto. E outra coisa, vocês conseguem perceber ali ó, o valor de mercado da cota e o valor patrimonial da cota. Eles têm um valor muito próximo. Isso significa o quê? Que você precisa analisar o indicador P sobre VP, que é preço sobre valor patrimonial. O quanto que as pessoas estão pagando pelo valor da cota. Tá? Você pode observar aqui, ó, valor de mercado da cota. Esse valor é o quê? É o quanto que a cota está valendo no mercado. É a flutuação das negociações. Hoje, quando eu peguei esse resultado, o valor de mercado da cota estava 115, enquanto que o valor patrimonial da cota é 111. O valor patrimonial da cota é o quanto que ela de fato, o quanto que ela vale, tá?
Se você tem um carro, ele vai ser avaliado pela tabela FIPE. Então, a tabela FIPE determina o quanto que aquele determinado carro vale. Mas você pode vender ele por um preço maior? Pode, se alguém estiver disposto a pagar por isso. A mesma coisa que os fundos imobiliários. Você tem um valor que cada cota vale R$ 111, mas as pessoas estão pagando R$ 115. Ou seja, estão pagando mais por aquilo que de fato vale. Então, pelo menos nesse momento, as pessoas estão enxergando um valor maior pelo fundo, tá? O que é bastante positivo, porque você vislumbra um futuro positivo para a gestão e para o patrimônio do fundo, tá? Outro ponto que a gente está analisando aqui é a carteira de ativos do fundo. Você pode ver que o fundo ele investe cerca de 84% em imóveis, mas esses imóveis provavelmente são shoppings, né? Mas não é só isso. De todo o patrimônio do fundo, você tem 84% nos imóveis, 10% caixa, você tem CRIs conversíveis e você tem investimento em outros FIIs. O que são esses CRIs conversíveis? São CRIs que você tem o direito de recebíveis da prestação daquele fundo e, caso isso não aconteça, você terá direito a um imóvel em questão. Tá? Então você tem toda essa gama de ativos que o fundo investe, mas mesmo o fundo de shoppings ele não investe 100% em shoppings. Ele tem uma diversificação ali de alocação de recursos. Tá? Esse é um gráfico extremamente importante, que é o de vacância. Você pode observar que a vacância ela se mantém estável ao longo do tempo. Em janeiro do ano passado ficou em 4,5% e agora está em 4,5%. Teve pequenas variações ali em junho de 2023, mas nada absurdo. E a inadimplência, que em janeiro de 2023 estava em 11,9% e hoje está em 5,8%. Mas já esteve melhor também. Em dezembro do ano passado estava em menos 2,3%. Mas, assim, de uma forma geral, é um fundo que apresenta uma vacância bastante baixa, tá? 4,5% para a quantidade de shoppings e pelo tamanho do fundo é um número considerado baixo. E você também tem uma inadimplência líquida também baixa, 5,8%, não é nada que vai te assustar e que vai impactar ali o fundo, ok? Então são números bastante positivos que você precisa ter noção do que está acontecendo com ele, né? Esse é outro gráfico extremamente importante, que é o de diversificação do fundo. Você pode ver que a maior parte absoluta dos shoppings que o fundo tem está no Sudeste, depois para o Nordeste, Norte e Sul. Então o fundo ele tem presença em todas as regiões do Brasil, mas não tem como ser diferente ficar longe do Sudeste, tá, pessoal? Infelizmente, o Sudeste ele é o motor do país, é onde está a maior concentração de pessoas, a infraestrutura, então não tem como ser diferente. E a diversificação por administradores, sendo que a JHSF Malls ela está na liderança com 34%, seguida da Allos com 33%. Tá? Então você tem ali, e os outros você tem uma pequena diversificação entre eles. Tá? Então você tem uma diversificação geográfica e uma diversificação por administradores, sendo a JHSF a principal. Guarde essas informações aí com você. Vamos mais. E aqui é o portfólio do fundo. Você pode ver que o fundo ele é composto em si por 15 shoppings, localizados, como eu falei, principalmente na região Sudeste, Rio de Janeiro, São Paulo, alguma coisa ali em Minas, tem Bahia, Rio Grande do Norte. E você tem os administradores, JHSF, Allianz e as demais. Coisa importante que você precisa analisar, ABL, que é a área bruta locável, que são as áreas disponíveis do shopping. Você tem uma ABL total de... aqui é por participação, né? Uma ABL total por participação e você tem aqui a participação do fundo nessas ABLs, o que surge a ABL própria. Quanto maior for a ABL própria, maior será a participação do fundo, maiores serão os resultados. O fundo ele sabe disso e ele investe na aquisição de novas participações ou na aquisição de shoppings em si, a cada nova emissão de cotas que ele faz. Então, por isso que é importante essas emissões e você ficar de olho se vale a pena para você ou não participar dessas emissões que o fundo faz, porque elas que serão usadas para investimento e crescimento do fundo, ok? Então vamos lá, pessoal, vamos fazer nossa simulação aqui rapidão. O fundo imobiliário que nós temos é o XPML11. Ele distribui cerca de 90 centavos por mês
E vamos analisar aqui, ó, número de cotas, o valor de cada cota, o valor investido e o quanto que você vai ganhar de dividendos mensais. Número de cotas eu vou deixar aqui. O valor investido ele vai ser o valor de cada cota vezes o número de cotas. Por enquanto é 0. O dividendo totais vai ser o dividendo mensal vezes a quantidade de cotas que você possui. Tá? Então, acredito que nós já montamos aqui a nossa operação e vamos lá. Se você investir em 10 cotas do fundo imobiliário, você vai ter gastado R$ 1.160 e você vai ganhar deixa eu botar aqui, R$ 9,00 por mês. Tá tudo isso aqui certinho, beleza. Você acha pouco? Você acha muito? Se você pegar esse dinheiro e reinvestir, e agora você tem 50 cotas do fundo, você já vai passar a ganhar R$ 45,00 mensais e vai ter investido 5.800. Continuando, se você investiu 100 cotas do fundo, você vai ter investido R$ 11.600 e agora vai estar ganhando R$ 90,00. Vamos lá, continuando. Se você agora tem 50 cotas, você tem ganho de dividendos R$ 135,00 mensais e você está investindo R$ 17.400. Se você investir 150 cotas, você agora ganha R$ 135,00 mensais e você investiu R$ 17.400. Mas aqui acontece algo interessante. Quando você investiu esse valor, você já está ganhando em dividendos mensais mais do que o valor da cota. A cota custa hoje R$ 116,00 e você está ganhando 135. Então o fundo, você já atingiu um momento em que o que você ganha do fundo é mais do que o suficiente para você comprar uma nova cota. Você não precisa colocar mais dinheiro para investir. É óbvio que se você quiser, você vai investir e vai potencializar isso. Mas o fundo ele já te dá um rendimento maior do que você precisa para investir em uma nova cota. Aqui você começa a gerar bola de neve, porque o fundo ele vai te pagar para você investir em uma nova cota, você vai investir, você vai ganhar mais dividendos, vai chegar ao ponto que o fundo... Vamos lá, você agora tem 300 cotas. Ih, fui no errado. Você agora tem 300 cotas. Ó, R$ 217,00. Você agora já ganha mais dinheiro para comprar 2 cotas. E assim vai. Agora você tem 500 cotas. Você agora já tem dinheiro para comprar as 4 cotas. É isso aqui que eu quero que vocês entendam. Que vai chegar no momento que o começo ele vai ser difícil, mas vai chegar no momento que você vai ganhar mais dinheiro. Para esse dinheiro ele já é o suficiente para comprar mais uma cota, ele já é o suficiente para comprar 2, 3, e aí você coloca mais e você começa a gerar uma bola de neve, ganhando cada vez mais dinheiro. Mas eu vou voltar aqui com vocês, espera aí. O que eu quero que vocês entendam é que o processo no começo ele é muito ruim. Você, eu vou ganhar R$ 1,00, R$ 2,00 por mês de dividendo, isso não é nada. Mas o que eu peço é, acredite no processo. Você vai fazer diferença se você continuar investindo todo mês e insistir. Não ligue para se alguém falar para você que isso não é nada, pega esse dinheiro e coloque em outro lugar, pega esse dinheiro... Não, pessoal, acredite nesse processo. Eu tô tentando explicar aqui e eu não consigo falar o quanto que isso é importante. Invista no fundo pensando no longo prazo. Não seja imediatista. Você acabou de ver que em determinado momento o fundo vai te dar um dinheiro para você comprar uma nova cota. Em determinado momento você vai ter dinheiro para comprar 2 novas cotas, 3 novas cotas, somente com o dinheiro que você recebe do fundo imobiliário. Então não ignore isso, tá, pessoal? Tá? De coração, não ignore. Então eu vou chegando por aqui, eu espero que esse vídeo tenha sido bastante importante para vocês conhecerem um pouco mais do fundo XPML, que ele é bastante popular, bastante relevante na nossa bolsa. E, sinceramente, espero que vocês tenham gostado e que a informação tenha sido relevante, ok? Um grande abraço e valeu!